Coríntios, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Você vai abrir aí e nós vamos ler o capítulo 6, versículo 4 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ler o versículo 4 em diante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem comprou, diga amém. Amém. Ele diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você que pode, se aceite dando glória ao nome do Senhor. Amém? O texto que nós acabamos de ler é muito sério, né? Observe aí novamente aí, você que está com a Bíblia aí, você ou escute. Olha só: porque é impossível os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expuseram ao vitupério. Irmãos, eu vou ser bem direto. Tem muita gente que está voltando Jesus para a cruz. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão abrindo mão do sacrifício que Jesus Cristo verteu na cruz do Calvário. Se você parar para ler o tema de hoje, você vai ver: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Como o pastor já havia dito aqui na palavra inicial, nós vemos que a palavra de Deus, ela está falando sobre visão espiritual. Quantas pessoas têm perdido a sua visão espiritual? Têm perdido a sua vontade de buscar a presença de Deus? Têm perdido a sua vontade de adorar o nome do Senhor? Adoravam antigamente, hoje já não adoram mais. Sentia a presença do Espírito Santo, chorava na presença do Espírito Santo, e hoje já não tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro do evangelista João, pastor, na ilha de Pátio, quando Jesus Cristo revelaram por inspiração divina, a palavra de Deus, as 7 cartas que foram designadas às 7 igrejas da Ásia. E uma das cartas está dizendo assim: para que a igreja voltasse ao primeiro amor. Nós que carregamos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus, nós que carregamos a responsabilidade e carregamos sobre nós as marcas da cruz de Cristo, como o apóstolo Paulo falou: a ninguém me importune, pois carrego comigo as marcas da cruz de Cristo. Nós devemos anunciar a palavra de Deus sem medo. Nós devemos anunciar a palavra de Deus sem se preocupar se o público vai aceitar ou não a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é vida. O que convence o homem do pecado é a palavra de Deus. O que traz estrutura para o homem ou para a mulher é a palavra de Deus. Ou do homem ou mulher que caiu, que desanimou, que deixou de servir a Jesus por um detalhe da sua vida, a culpa é sua. A palavra de Deus nos ensina, não hoje, mas desde o princípio, que a palavra de Deus é fundamento para o nosso caminhar, que a palavra de Deus é alicerce para a nossa vida espiritual. Se você parar para observar, eu já disse isso aqui uma vez. O apóstolo Paulo, pastor, aos irmãos de Efésios, escreve para eles: os demais irmãos meus, fortalecendo no Senhor e na força do teu poder. O versículo 11 do capítulo 6 de Efésios, ele diz: revestindo-se de toda a armadura de Deus para que possais estar vivos contra a astuta cilada do diabo. O diabo vai fazer cilada para tirar você da presença de Deus. Lá no jardim do Éden,
dia que comer este fruto, não vivereis, mas morrereis. Ele estava falando de morte espiritual. Porque você pode ver que a Bíblia fala que no dia que ela comeu aquele fruto, os olhos deles se tornaram visíveis ao conhecimento do bem e do mal. Se tornaram visíveis ao conhecimento do bem e do mal. Mas se tornaram ocultos às verdades da palavra de Deus. Aleluia. Se tornaram ocultos à sensibilidade, à presença. Se tornaram ocultos à intimidade. Se tornaram ocultos à essência soberana da vontade de Deus. Porque antes que o homem caísse, ele tinha total acesso à comunicação com Deus. Um dia desse eu estava falando com um jovem. Eu respeito que você não conhece Jesus. Eu respeito que você não crê na palavra de Deus. E ele falou para mim assim: eu conheço Jesus. Eu conheço e creio na palavra de Deus. Eu só não creio da forma que vocês pregam. Aí eu falei assim para ele: nós pregamos um Cristo crucificado, que morreu na cruz do Calvário, que deu a sua vida pela humanidade. Que João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Quando nós pegamos esse tema e pedimos ao Senhor para desvendar os nossos olhos, sabe o que é, pastor? O inimigo tirando de nós a nossa confiança na chamada que Deus nos confiou. É o inimigo tirando de nós a nossa credibilidade na responsabilidade que Deus colocou na nossa mão. Você sabe o que Deus colocou na sua mão? Aleluia. Você sabe qual é a responsabilidade que Deus colocou na tua vida? Porque no escritor ao livro dos Hebreus escreveu que é quase que impossível aqueles que participaram e experimentaram a força espiritual do Espírito Santo, que foram renovados, iluminados, que pregaram a palavra, que cantavam louvores, hoje já não tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo e não tem mais vontade de se arrepender e voltar à palavra de Deus que traz vida e esperança para nós. Eu te faço uma pergunta: você quer se entrar nesse contexto de Hebreus ou você quer estar na presença de Deus? Aleluia, Jesus. Tem muita gente que pregava e não prega mais. Tem gente que cantava e não canta mais. Tem gente que louvava, adorava o Senhor, derramava lágrimas na presença de Deus, pastor, mas não consegue mais. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, o apóstolo Paulo fala: se vivemos, que vivemos em Cristo, e se morremos, que morremos por Cristo. E ele diz: porque se vivemos ou morremos, que seja por amor ao Evangelho de Jesus. Aleluia. Para que as pessoas possam entender, crer, acreditar na palavra de esperança, que é a palavra de Deus, porque Deus se revela, pastor, através da palavra. Glória a Deus. Se alguém te perguntar: como é que eu vou saber quem é Jesus? Como é que eu vou saber quem é Deus? Como que eu vou enxergar a verdade? Deus se revela de duas formas: através da tua palavra e através da natureza. Por isso que a ciência fica doida sem entender como que é possível muitas coisas acontecer. Grandes pensadores, homens desta terra, tentaram chegar à conclusão do porquê disso, do porquê aquilo, mas eles tiveram que entender, mesmo não reconhecendo que existia ou que existe um Criador por trás de todas as coisas. Aleluia! Só existe um Deus. Lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a Bíblia fala que só existe um Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só corpo. E este corpo é o corpo de Jesus Cristo, que simboliza a igreja que está aqui nessa noite. E eu vou te falar uma coisa: se você não consegue ver que Jesus Cristo está aqui, hoje Deus vai tirar toda a mancha de pecado que tampava a tua visão espiritual. E você vai sair daqui entendendo que o mesmo Cristo que te chamou lá no ventre da tua mãe te chama hoje para uma reconciliação com Ele. E Ele vai te levantar sim, porque a promessa foi feita lá na cruz do Calvário. A promessa não foi feita por mim. A promessa não foi feita pelo pastor. A promessa não foi feita pelos profetas, não. A promessa foi feita por Jesus. Lá vai. Jesus não te criou para você sofrer. Jesus não te criou para você ter uma vida fracassada, não. Jesus não te
vida seja uma vida medíocre, para que a tua vida seja uma vida com motivo de chacota. Não! Deus te chamou para que você pudesse sofrer por Ele, mas fosse honrado por Ele, como o apóstolo Paulo disse na palavra do Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que não conseguem mais, porque os teus olhos foram tampados pelo pecado. Um dia eu estava pregando numa igreja e falei: o diabo é especialista em enganar. Se você parar para observar, uma coisa simples, mas ele estava brincando com Jesus, pastor. Quando ele falou com Jesus assim: se tu és Deus, transforme essas pedras em pães. Agora eu vou te falar uma coisa: tem gente comendo pedra por Satanás, achando que é pão. Somente Deus tem pão do céu para a tua vida. Aleluia! Tem gente sendo enganada, meu irmão. Tem gente catando as migalhas do diabo nessa terra, sendo que o que Deus tem para você é melhor, sendo que o que Deus tem para você é maior, sendo que Deus tem para você é sólido, sendo que Deus tem para você vai permanecer para sempre. Você tem que fazer uma escolha: vai viver com migalhas ou vai viver com o que é eterno? Vai viver com migalhas ou vai viver com aquilo que permanece para sempre? Aquilo que vem de Deus permanece para sempre para a tua vida, em nome de Jesus de Nazaré. As coisas de Deus são tão sérias que se você morrer cego, tu entra no céu enxergando. Se você morrer surdo, tu entra no céu ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa: a diferença de nós que servimos a Jesus para os que estão lá fora é que os que estão lá fora enxergam, mas não enxergam a verdade. Ouve, mas não ouve a verdade. Fala, mas só fala mentira, só fala derrota, só fala uma coisa do fracasso do inimigo. Mas nós que servimos a Jesus, pregamos a verdade, ensinamos a verdade, falamos a verdade, andamos a verdade, anunciamos a verdade e falamos a verdade de Jesus. É Ele que cura, é Ele que salva. Quem salva é Jesus, quem liberta é Jesus, quem transforma também é Ele. É Jesus, é verdade. Se tem uma coisa em que você que está sendo preparado por Deus para ser um dos pregadores que vão ajudar a desvendar os olhos daqueles que são escravos do pecado, porque aqueles que não estão aqui são nomeados de acordo com a palavra de Deus como escravos do pecado, estão sendo escravizados. São, sabe como, pastor? Povos da corte do inferno. Satanás faz com eles palhaçada no mundo, fica sentado na cadeira e rindo da cara deles, joga eles para cá, joga eles para lá, e eles não conseguem ver que a vida deles está manipulada pelo inferno, pelas trevas do inimigo. É Deus Santo. Mas nós que estamos aqui estamos lutando. Eu não sei qual a condição que você entrou aqui, mas se você entrou aqui foi porque você lutou para estar aqui. E hoje Deus tem vitória para a tua vida.